Bandeirantes, 9 horas, e a pesquisa Focus acaba de sair e projeta a inflação para 2021 de 8,59%. Já para 2022, a projeção é de pequeno aumento para 4,17%, Thaís Freitas. Pois é, professor Antônio Delfim Neto, ao vivo conosco, como toda segunda-feira, há tantos anos aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia mesa e bom dia ao Brasil. Professor, essa inflação, alta, transitória, devido à volta, saindo da Covid, volta da economia, saindo da Covid, ou é algo mais estrutural que vai levar tempo para ser solucionado? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil. A pandemia desestruturou a economia. A pandemia desintegrou os processos produtivos. Você tem escassez de toda a natureza, você tem uma descoordenação produtiva, e isso tudo produziu essa inflação. E vai terminar aí muito perto de 10%, o que obviamente é muito alta. O Banco Central está mirando 2023, tem se comportado bem, tem usado o único instrumento disponível, que é um instrumento, na verdade, a taxa de juros. O problema todo é que você precisa de uma coordenação melhor, e essa coordenação não existe. Professor, nós ouvimos aqui no Jornal Gente de sábado, não é, Sônia? Um representante de comércio exterior preocupadíssimo com o que acontece nesse momento com o preço dos containers. Hoje se paga, e quando há o container, quando ele existe, de 3 a 4 vezes mais para a utilização do container do que se pagava no começo do ano. É mais um exemplo do que o senhor cita como uma desestruturação mundial da economia provocada pela Covid. E a gente paga as consequências disso o tempo todo nesse momento. Mas eu queria aproveitar o senhor hoje aqui, professor, para a gente falar um pouco mais sobre inflação de alimentos e perguntar o seguinte: o senhor enxerga, professor, alguma possibilidade de atitude diferente do governo brasileiro para fazer com que a inflação de alimentos não seja um fator tão perverso como é nesse momento? Nesse momento, eu acho que tem vários fatores. É claro que a política do governo tem sido muito ruim. E na agricultura, menos ruim do que na economia em geral. Então, você está vivendo um quadro hídrico muito difícil. Sem água, a agricultura não existe. Você cai a produtividade, os preços sobem naturalmente. E tudo está subindo. Você tem um aumento do custo de transportes. Você tem uma elevação da taxa de câmbio, que é fundamental no estabelecimento dos preços de alimentos, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e é um dos grandes exportadores. De forma que a taxa de câmbio tem um papel decisivo na formação dos preços de alimentos. Pois é, professora, a ministra Tereza Cristina disse agora há pouco, numa entrevista às 8 horas aqui para nós no Jornal Gente, que o agro não parou. E eu queria saber sobre essa frase. Como é que o senhor traduz especificamente? De fato, o agro não parou. O agro é o setor de maior produtividade da economia brasileira. A Embrapa está na base de tudo isso. O Brasil construiu, Thaís, uma coisa formidável, que é a agricultura tropical. Não existia agricultura tropical. Essa foi criada pela Embrapa e por uma sugestão do velhíssimo e grande economista, o professor Goudin. Nós não podíamos copiar a agricultura de ninguém. A agricultura tropical foi inventada no Brasil pela Embrapa e com tanto sucesso que hoje nós temos a agricultura talvez com a maior produtividade do mundo. Professor, essa agricultura tão produtiva e que hoje
sustenta a fome de boa parte do mundo, que a gente vende para a China, é impressionante, não é? A gente consegue, de alguma forma, fazer com que esse protagonismo do Brasil na produção agrícola traga também consequências positivas para a sociedade brasileira como um todo? E é claro que traz, porque a gente exporta, gera emprego, traz recursos, mas eu me refiro a preço de alimentos internamente. Existe algum caminho para isso, professor? Preço de alimento internamente é uma comparação entre o nível de salários e esses preços que são preços determinados pelo setor externo e pela taxa de câmbio. De forma que o que é preciso realmente é produzir um aumento da produtividade de todos os outros setores que os tornem capazes de absorver essa produção que está crescendo e que atualmente está sendo exportada. Pois é, professor, é por isso que a inflação dos alimentos, nesse momento aqui, tem consequências mais perversas no Brasil do que em outros países, não é? Porque outros países, principalmente aqueles É mais claro, ricos, têm esse colchão ali de reserva na própria sociedade e aí a população consegue absorver durante determinado tempo um alimento mais caro, né? o que falta é uma produtividade fora do setor agrícola. Para aproveitar esse aumento de produtividade do setor agrícola, é preciso que as pessoas que sejam os consumidores tenham renda, ou seja, tenham também um aumento de produtividade. Um país como o nosso, que está com 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desacorçoados, é um país que não encontrou o seu caminho. Professor, eu sei que não é fácil, mas como é que a gente faz isso? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é desejar fazê-lo. O primeiro passo é ter uma ideia clara de onde você está e para onde você quer ir. Isso exige, na verdade, um planejamento, não o planejamento fixado, fixador de preços, um planejamento que estimule o aumento da produtividade. Professor Antônio Delfim Neto, conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Agradeço ao senhor, professor. Muito obrigado a vocês e uma boa semana para o Brasil.